Pessoal, o papo a seguir é um papo muito especial com o Mike da Arapuru Gin. Cara, o Mike é um gringo que trabalhou em um monte de consultoria no mundo afora, morou em vários países, conhece pra caramba de negócios e em busca de uma coisa que faz sentido pra ele mesmo, assim, de uma viagem até muito profunda. Ele vem pro Brasil e encontra uma coisa que tem propósito, que é fazer uma bebida nacional usando ingredientes locais, aprendendo muito sobre a cultura brasileira, sobre a arte brasileira. É muito massa a história do Arapuru. Ele é um cara muito especial, entende muito de muita coisa, muita referência diferente, muitos livros que a gente nunca ouviu falar no Ida Podcast antes, aparecem na conversa. É fascinante o papo com o Mike, vale muito a pena. Gente, nesse episódio a gente bebe gin, não bebe cachaça, pra variar. E foi muito legal, a gente conseguiu sair até, assim, da lógica só de negócio pra falar de várias filosofias de vida, recomendações. O Mike é um cara super interessante, com um episódio comprido. Curte aí, deixa seu like e vem bater esse papo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mari Fonseca e ele tá aqui ao meu lado. Eu sou o Pedro Hércules, aqui no Hidra a gente conversa sempre com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Mike Cinco, fundador da Arapuru Gin. Uhul! Bem-vindo, Mike. Muito Seja obrigado, muito bem-vindo. pessoal. Obrigado por me trazer aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente já começa agradecendo o gin. Exato. Hoje eu tenho muito cara a todos nós, que é bebida alcoólica, gostamos muito. Então, Então, aqui, as pessoas estão começando a achar que eu sou Temos alcoólatra. Eu não sou, gente, eu não sou. Eu tô tentando, mas não eu tem não sou. cachaça na mesa, tem gin, estou com minha roupa de balada com tênis colorido. Falta só minha tatuagem de rena que eu uso. Enfim, estamos hoje para falar de coisa muito divertida, mas vamos começar pelo começo. Mike, você mexe com o quê, cara? Hoje eu sou empreendedor no Brasil, eu posso depois contar da minha história, mas hoje eu produzo esse gin maravilhoso que chama Arapuru, desde 2016. E cheguei no Brasil em 2013 e basicamente comecei a produzir gin porque sabia que essa onda vai vir e hoje estou dedicado a... Você tá surfando a onda. Exatamente. E a gente tá aqui pra fazer um teste no seu português. Porque É, somos dois mineiros, eu um pouco mais mineiro Pra quem que tá o ouvindo, Pedro. o Mike não é baiano. Ele não é baiano. Embora possa sugerir o sotaque. Mas eu já acertei sabendo que se você é mineiro, Não, né? de cara ele falou que eu era mineiro, eu fiquei um pouco Exatamente. assustada, mas eu falei, agora eu quero ver se você vai conseguir conversar comigo 1h30, falando rápido e pra dentro, que é a nossa característica aqui. Mas, boa, da onde é o sotaque também? Eu acho importante esclarecer desde o começo. O meu. O seu. Eu nasci na Eslováquia, eu sou eslovaco, mas eu saí com mais ou menos 15 anos, eu fui para a Áustria, para Viena. Eu nasci em Bratislava, que é a capital da Eslováquia, depois Certo. eu fui para Viena fazer colegial e faculdade. Uhum. Estudei informática, estudei economia, então fiz dois cursos bastante diferentes nesse sentido, e depois eu fui morar na Inglaterra. Eu tenho uma irmã mais velha que se mudou para a Inglaterra quando eu ainda era moleque. E eu meio que sempre visitava ela desde pequeno e resolvi... Acho que Viena é uma cidade muito bonita, turística, bem linear, mas, assim, para trabalho, né, e construção de carreira e tal, eu preferia morar na Inglaterra, fui morar em Londres. E aí, antes do gin, que a gente vai entrar, qual foi a sua experiência aí profissional? Então, na Inglaterra, eu comecei a trabalhar com consultoria. Foi uma época que eu falo outros idiomas, então sempre isso foi muito útil, assim, nesse mundo corporativo, né? Eu fiquei, durante esses anos, baseado em Londres, mas eu não trabalhava muito na Inglaterra. Eu atendia clientes fora. Então, em 2008, eu morei 1 ano em Paris, 2009 em Madrid. E depois foi para Portugal trabalhar com um banco, e aí eu comecei a aprender a falar português, né? Mas já sabendo espanhol, então foi mais fácil. Sim. E nessa área de consultoria é finanças, esse universo? Foi um processo, estratégia, assim, Tá. Foram coisas ligadas que tinham uma parte de tecnologia. Eu sempre fui uma pessoa que conectava mundos, assim, nesse sentido. Eu também já trabalhei como programador, mas nunca senti que isso era uma forma como eu me queria expressar, assim. Era algo que foi legal de aprender, mas eu acho que esse conhecimento eu depois usava de outra forma, e eu conversava mais com o negócio para entender como a tecnologia pode trazer o que Entendi. o negócio precisava para a gestão. E nesse mundo, assim, foi... Assim, quando você tem 25, 26, 27, é muito legal porque você vê o mundo, né? Assim, Sim, demais. me levou a morar em muitos Várias lugares. culturas, enfim. Culturas, Delícia.
Isso foi a parte boa, mas assim, chegou um momento onde as viagens ficaram cada vez mais curtas. Então eu depois fiquei, sei lá, 3 meses em Lisboa, em Copenhagen, fui pra Índia, Israel. Isso foi muito legal. Mas conforme, acho que quando chegaram esses 28, esse retorno de aquário, como que chama, sei lá, esses que são, né, Saturno, sei lá, enfim, esses setenos, né? Sim. Beleza. Eu comecei meio que a ficar inquieto, comecei a estudar para MBA, queria fazer lá no London Business School e aí GMAT e tal, e eu tava muito pensando sobre o que eu vou fazer com a minha vida. Perfeito. Não era, sabia que não era essa vida de viver dentro de uma mala e um hotel e o tempo todo estar em algum lugar diferente, né? Acho que essa fase ela passou. E aí depois eu comecei também a fazer algumas coisas meio de espiritualidade, autoconhecimento e tal, para entender um pouco de quem sou. Comecei a meditar, fazer yoga, comer menos carne, essas coisas. E vi que, na verdade, acho que não era o caminho de MBA. Eu queria, na verdade, ser empreendedor. E eu comecei com 29 anos, mais ou menos. Eu ainda depois saí de consultoria, fui trabalhar com estratégia. Tá. Dentro de uma empresa que oferecia, serviços para o mercado financeiro. Uhum. Trabalhava como um product manager e... Foi legal do sentido que eu tinha uma rotina, que antes não tinha uma rotina. Então eu ia para Canary Wharf, aquela vida muito, né, típica de... sei lá, terno, gravata e metrô e essas torres. De bater ponto, que a gente fala aqui. Bater ponto, e aí isso também não era o que eu queria. Eu tava, naquela época já procurando projetos sociais, eu tava indo durante o dia ler numa escola com crianças. Eu falei, cara, não é isso que me interessa, sabe? Vou estar aqui, quero fazer algumas coisas... Enfim, acho que tinha outros caminhos, né? E aí como chega o Brasil nessa história? E nessa história, depois eu saí do mundo corporativo, comecei a empreender, criamos uma plataforma de voluntariado que me levou para Brasil, que foi apresentar para a ONU no Rio Mais 20, a gente estava conversando sobre o Yunus e tal. Foi onde eu comecei a mexer com produtos digitais e plataformas digitais. Uhum. Só que foi uma ideia muito legal, mas não tinha um aspecto comercial muito bem resolvido. Então, como a gente precisava de investidor, naquela época em Londres, acho que também o impacto social ainda estava... Começando a se configurar ali, né? Começando, exatamente. E aí... Mas que é o desafio até hoje para empreendedores de impacto é isso, achar a solução casada com o modelo de negócio. Sim, que não é simples. Sim, total. E naquela época tinha... Agora esqueci o fundo, que era um dos primeiros fundos que naquela época eu ia ver nos eventos e tal, mas era... Eles investiam na época nos modelos que era mais fácil de se calcular esse impacto, né? Então, energia, agricultura... Exatamente. Então, uma lâmpada gerida por não sei o quê. E aí você faz tantas famílias na África e não sei o quê, né? Era mais fácil de toneladas calcular. de carbono que você vai economizar, aquela conta, enfim, por aí vai. Só que agora a gente não estava fazendo isso, né? Era muito mais focado em soft skills e levar pessoas... E não era muito bem claro onde você gera realmente... o impacto, não que não era claro, mas era mais difícil de calcular. Então, esse projeto, ele começou a estagnar por causa de falta de capital. Clearly So, se chamava. Clearly So, esse fundo. Tá. Não lembro, mas o nome não ring a bell. Mas não. E basicamente depois eu comecei a olhar para modelos mais comerciais. Aí lançamos uma empresa de mayordomos, mayordomo, tipo um butler service. Ah, sim, perfeito. Acho que eu tinha entendido errado. Mordomo. Mordomo é espanhol, não, perfeito. Mordomos chamava Yo Butler. Tipo, Yo Butler. Yo Butler. É igual um clipe do 50 Cent, Yo Butler. Era muito legal. O logo era tipo um Y, né? Era tipo uma mãozinha assim, aqui tinha uma borboletinha na mão do Yo. Bom, pra quem tá ouvindo no rádio, aquele o símbolo do radical. Conhecer a Haga. Pra quem tá ouvindo no rádio, eu aqui, pra quem tá ouvindo no áudio. Vocês estão na M aqui ouvindo o Hydra Podcast. Mas, enfim, Yo Butler. Yo Butler, e a gente começou a ajudar, enfim, com vários serviços, né, de
Desde andar com cachorro para, sei lá, ficar na fila de lançamento de iPhone enfim, coisas que... Sim. É tipo um gig economy, um serviço de gig Sim, economy. de gigs, tipo, naquela época surgiram também plataformas como o Get Ninjas, né? Get Tipo, Ninja. que tinha aqui TaskRabbit, né? Craigslist Tem. também tem essa. Craigslist tem um pouco essa. Tem. Mas era de trampos, né? tudo, né? O Craigslist, né? Só que a gente o não era... TaskRabbit foi a maior TaskRabbit, ele era uma plataforma, Eu usei um algumas marketplace, né? Tanto como o Get Ninjas. A gente oferecia esse serviço, então isso era a Entendi. diferença. Entendi. E de novo a gente enfrentou essa dificuldade de, beleza, agora todo mundo meio que VCs, eles sempre investem no que todo mundo investe, Sim. né? Pra Agora poder... é marketplace. Agora é, Agora é marketplace. Agora é São fintech. serviços. Exato. O famoso FOMO, Fear of Missing Out. Exatamente. isso aí. E aí a gente tava com um modelo que era basicamente um serviço, né? E aí era difícil de captar dinheiro. Eu já estava assim, falei, cara, tipo, de novo, né? Assim, essa questão de captação de dinheiro. E foi uma época onde eu já visitei Brasil algumas vezes. Eu já falava a língua. Durante 2 anos, naquela época, eu namorei uma brasileira lá em Londres. Então, tipo, enfim, conheci vários brasileiros na Inglaterra, saía com eles. E foi muito engraçado, porque, tipo, meu melhor amigo inglês, que era meu vizinho, ele cresceu no Brasil. Nossa, coincidência. O pai dele era um executivo que estava baseado no Rio. Esse meu amigo, ele tipo, até uns 8, 9 anos, ele cresceu, mesmo sendo inglês. Nasceu na África do Sul, mas foi ele e outras pessoas, e todo mundo meio que falando do Brasil ao meu redor, e eu, tipo, e mesmo nem os brasileiros, assim, outros amigos, né? E aí, 2011 foi a primeira vez que eu vim para o Brasil. Com esse amigo inglês, outros ingleses, a gente foi para passar carnaval no Brasil. Aquela coisa típica de... Bom O pessoal demais. fala disso, o pessoal tá com saudade. Não, né? lembrei a capa da The Economist na época era Brasil Takes Off. Sim, verdade, exatamente. aquele Cristo. Exatamente. Mas aí você junta aquilo, Aí ele junta... veio achando Junta que era... Exatamente. Vou trabalhar. Pô, Brasil é muito Você ruim de fala, festa. Carnaval e o Cristo decolando. Cristo É o tá- país pra tá. É Ô, dó. Exatamente. Eu tenho pro Brasil. Mas o Brasil tava sendo muito falado lá fora mesmo. Assim. Super. Os bancos abrindo filiais aqui, os bancos de investimento vindo pra cá. Super. Enfim. E vários empreendedores, né? Vários, tipo, galera de consultoria desse mundo, assim, tipo... Eu ouvi de vários, assim, de amigo, né? E eu comecei a me conectar com essas pessoas, né? Amigo de amigo, aí de repente eu cheguei para São Paulo, eu fiquei na casa de um super amigo meu, o Ricardo, que conheci o Ricardo ainda na época, nossa, a gente se conheceu na Espanha, estudando espanhol, em 2004 ou 2005. Caramba. O Ricardo, ele depois virou o primeiro funcionário do Facebook do Brasil. Enfim, é um cara super envolvido com tecnologia, com venture capital. Ele hoje está num fundo de venture capital. E naquela época eu fiquei na casa dele. E aí eu marquei, sei lá, 25 reuniões durante uma semana. Assim, foi muito um ambiente cheio de pessoas, assim, fundos de venture capital, anjos, CEOs, fundadores de empresas. E todo mundo era muito, assim... acolhedor, no sentido de que queriam que esse ecossistema cresça. Mas então... não era pra fazer pitch do negócio, era pra conversar. Não, era para conversar. Eu só que queria ótimo. conhecer meio que o ambiente, né? E aí eu fui conhecendo essa galera, assim. Aí eu falei, caraca, tipo, tem algo, né? Caraca. Tá borbulhando aqui, né? Deixa eu ver, né? E aí eu acho que a vida, ela... né, são ciclos, né? Em alguns ciclos ciclos naturalmente eles chegam a um fim, e isso aconteceu também na Inglaterra. Eu acho que essa startup O Butler começou meio que éramos 3 fundadores, um deles teve um bebê, outro meio que perdeu o interesse porque ele era mais focado na tecnologia e tal, e foi tudo assim indo para um lado. Aí eu falei, caraca, tipo, quando que eu vou fazer esse tipo de mudança para um país tão longe, né? Tipo, eu estava solteiro já naquela época, sem filhos, nada que me prendia na Inglaterra, né? Família eu tenho lá, mas família continua lá. E aí eu falei, vou tentar. Então foi meio que assim, foi gradual. Aí você mudou sem ideia, sem nada. Você veio pra Eu vim ficar. sem ideia. Na verdade, no começo eu cheguei com visto de estudante. Eu não sabia se vou ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano, assim, não tinha nada, assim, um plano nesse sentido. Eu me joguei porque, enfim, sou empreendedor, eu tenho esse perfil de
risco, de experimentar, sou muito curioso e nesse sentido para mim era uma experiência de vamos lá e vamos ver. E aí você veio para São Paulo e como chega na vida o gin? Tá vendo? Dá o close aí no gin, não, sacanagem. Dá um zoom aí, Dan, na hora que estiver editando, quero ver essa tecnologia. Vai, diga, como aparece? Então foi uma... Eu acho que se juntaram algumas coisas de novo, né? Eu morei em 2009 quase o ano inteiro na Espanha, em Madrid, né? Eu atendia lá alguns clientes e naquela época... E espanhol é muito festeiro, né? Sim. E aí eu naquela época também era muito de noite, né? O espanhol, gente, janta às 10 da noite. Quando eu morei lá... 11 até, tipo, não, mas eu morei lá numa casa de uma senhora. Eu fui estudar espanhol também. E em Salamanca também, que era uma cidade universitária. Mas Salamanca foi onde aprendemos a falar espanhol. Olha, nossa. Qual escola? Depois a gente fala disso. Mas aí eu morei na casa de uma senhora, assim, que né, eu tinha um quarto alugado na casa da senhora. E era incrível, porque eu chegava da aula, enfim... Passava a noite na balada, chegava em casa às 7, 8 da manhã, dormia até as 3h30, 3h30 eu tinha aula. E até 8, 9 da noite chegava em casa e ela estava preparando o jantar, porque ela jantava às 10, porque ela saía pro bingo e voltava meia-noite, 1h da manhã. Ela tinha 70 anos. E ela fazia siesta. Era um ritmo, né? Os horários de negócio é muito diferente. Mas ela dormia também siesta? Também dormia à tarde toda. Claro. Então, era uma loucura. Eu e ela, a gente acordava 3h30 da tarde. Eu ia pra ir pra escola e ela pra dormir. Era uma loucura. E essa lógica de consumir bebida também é diferente, né? Sim. E eles são muito mais abertos a consumir até no almoço, por exemplo, né? E por isso eu acho que até como categoria gin, ele ficou crescendo na Espanha, né? E continua crescendo porque né, o gin começou a entrar em vários momentos do dia, né? Então foi de noite. Qual que é a origem do gin? É inglesa, Holanda. Né? Holanda originalmente, mas ficou famoso na Inglaterra. E quando que começa a ter essa onda mesmo, o gin? Porque não era uma coisa que eu costumava tomar, né? Onda no Brasil ou você diz onde? No mundo, assim. No mundo isso começa a acontecer mais, assim... Depende de que partes do mundo. O gin, ele sempre foi uma categoria assim, grande, né? Como destilado, mas ele começou realmente a crescer lá para 2006, onde tem algumas marcas como Sape Smith, e marcas principalmente na Inglaterra e Espanha, que começam a lançar esses projetos artesanais. E naquela época também tinha o Fernando Adrià, né? Da Barcelona. Que é do El Bulli, né? Sim. Que ele começou a aparecer na mídia com uma taça de... É um chefe, gente. É um chefe, famosérrimo. O Alex Atala, espanhol aí. Merchan aqui pros brasileiros. Ele foi mais específico. Ele foi um cara, assim, ele até hoje é uma referência mercado, ele mudou muito, né? Assim, o mundo de toda essa culinária quase laboratório, né? Ele durante anos foi, né, eleito o melhor chefe do mundo e ele só parou de ser porque ele meio que se aposentou, porque tinha algumas questões, né, no restaurante societárias, mas ele foi um cara que toda a mídia olhava sempre para ele e ele começou a aparecer na mídia com uma taça de vinho e algumas, tipo, algumas ervas e não sei o que, então... na taça do vinho, não era no gin. Porque antes você servia gin tônica num copo alto, né? O gin tônica, assim, clássico. Eu comecei a tomar gin por causa de água. Eu gosto de água tônica, eu gosto do sabor. E aí o gin, ok. Era assim que a gente conhecia. Sim. Mas ele começou a gourmetizar, né? Como chefe, começou a trazer essa cozinha, né? Pra dentro do copo, assim, tipo, harmonização, né? O que já existia no vinho, o que já existia, né? Até em cervejas, enfim. Em cachaça aqui no Brasil. Exato. E aí ele começou meio que trazer isso para o público, né? Esse outro tipo de ritual de servir, um pouco mais sofisticado, porque você tem essa taça, né? Taça já é mais elegante e tal. E aí começaram a surgir essas marcas em 2006, 2007 e tal. E 2009, quando eu estava em Madrid, começou a surgir o Martin Millers, que é uma marca que até hoje é minha referência, na verdade, que depois até construir Arapuru com o químico que fez esse Martin Millers, porque acho que eu tinha um apego emocional da memória viva das festas da 2000, Happy Hour, né, do 2009. E, enfim, aí o espanhol, né, tomava muito rum com Coca-Cola, calimocho e tal, e entrou gin tônica e começou a bombar, né? E começou, tipo, se espalhar e tal.
E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tenho um amigo que ele é espanhol brasileiro. Acho que o pai dele é espanhol, mãe é brasileira. E ele estava naquela época também morando em Madrid, então a gente passou por essa onda de gin tônicas à mesma época. E ele mudou para o Brasil para, enfim, queria ter essa vivência, né, do Brasil, e saiu de Madrid. E a gente estava literalmente num bar assim um dia falando, vamos fazer um gin, né, que tipo não tinha, né, uma marca. Então surgiu como um papo de boteco mesmo, assim. Quais eram as marcas de gin aqui? Eu não tenho a menor ideia. Pô, nacionais eu não conheço. Nacionais tinha o Seegers, né? Tinha aqui. Sim. Sim. Olha, eu não tenho top of mind, assim, de marca de gin. Acho que tinha eles, talvez tinha algumas do sul, não sei se já tinha Rocks, tinha algumas marcas, né? Essas locais, assim. E aí vocês têm essa ideia ali, vamos fazer um gin. Vamos fazer um gin, mas um gin artesanal, um gin premium, bem feitinho, bem, assim, tipo, com um storytelling que conecta o produto, a receita e algum propósito e tudo mais, né? Que tenha cabeça e pé, né? Que está tudo alinhado. E aí começamos a fazer, assim, em casa mesmo. Começamos a fazer testes, depois a gente foi trabalhar com a Mauá Instituto, né, lá tem uma faculdade, né, em São Caetano, que é... De tecnologia. O MIT brasileiro, né? Mauá. Meu TEDx foi lá. Instituto Mauá de Tecnologia. Eu fiz meu TEDx Mauá. Seu TEDx foi lá. Foi a Dani que trouxe. Legal. Beijo, Dani Kleimer, que é também da turma do futurismo. Que inclusive tá na nossa terra morando nesse momento. Mas e aí mas é super tecnologia. Qual que é a conexão de tecnologia e gin aí? Não, mas Mauá tem alimentos, né? Tem uma parte verdade, de alimentos. Tem de alimentos. Isso. Tá. E a gente começou a fazer os testes lá, porque lá tinha um alambique menor, então a gente começou a desenvolver. E aí nisso eu falei, cara, tipo, eu acho que eu preciso ajuda de alguém mais profissional, alguém que saiba realmente o que está fazendo, porque eram dois entusiastas, assim, que se conectaram por uma coisa, mas... depois eu fui para a Inglaterra, fui visitar a família, eu fiz um tour de visitar vários alambiques, várias destilarias, né, e falar com esses destiladores mestres que são químicos, basicamente, umas pessoas que produzem gin a vida toda, né. Perfeito. E aí eu tinha uma lista de pessoas com quem eu gostaria de trabalhar e no topo da lista era né, o Rob, que é o nosso químico hoje. Que ele não está em Londres, ele está em Midlands, um pouquinho mais longe de chegar e tudo mais, mas ele criou esse marketing. Na Holanda, né? Não, na Inglaterra. Na Inglaterra também. E ele criou Martin Miller's, Botanist, ele até criou o primeiro Sipsmith, que Sipsmith foi uma marca que depois, uns anos depois, contrataram seu próprio químico e tal, que até hoje é o mesmo, mas é um cara super relevante assim nesse mundo, e aí eu apresentei o projeto, falei, eu quero fazer isso e tal. E começamos a fazer os testes dessa forma, as degustações, ele me depois ensinou processos e tal. Então a gente começou depois a trabalhar com um químico mais profissional. Basicamente, o projeto teve um momento importante de trazer um conhecimento real, né, assim, E como que você pensava, assim, já de cara, o mercado? Porque, assim, eu conheço um pouquinho, a gente falou com o Zé Felipe, que fundou a Vals, que depois a Ambev compra, aquela cervejaria artesanal lá de Minas Gerais, e hoje tem a Carrep. Tem no mercado da cerveja, que eu acompanho um pouco mais de perto, você tinha no Brasil um super oligopólio, monopólio, né? A Ambev compra todo mundo que é relevante, faz uma cerveja barata e de qualidade, enfim. E por muito tempo é isso, Kaiser, enfim, e por aí vai. E com poucos são correntes pequenas, Itaipava, etc. Beleza. Vem as artesanais, que surgem, né, na garagem, não sei o que, as experimentações de cerveja. Mais ou menos nessa época também, né? Mais ou menos nessa época também, exatamente. No finalzinho dos anos 2000, ali aparecem as artesanais no Brasil. Lá fora também já tinha, né, o cara... enfim, algumas marcas na América já relevantes, artesanais de alguma forma, mas de todo modo aparecem em tom de surpresa no mercado. Era um mercado que era mais ou menos commodity, né? Todo mundo, a Ambev, então o negócio era ganhar escala, ganhar capacidade de distribuição, comprar todo mundo. Distribuição é um pipinão, a Ambev é um né? super negócio extraordinário, brasileiro, que agora é internacional, dono da Budweiser e tudo mais. E aí o artesanal aparece e muda o mercado. Então, porque de repente o cara com um pouquinho mais de grana vai provar primeiro, né, a Heineken, não sei o que, mas também a cerveja artesanal que ele bebe menos e tal. Na bebida destilada, eu queria entender como que é esse mercado, porque a gente conhece também o destilado, tem as grandes marcas que estão nos bares, que eu conheço e tal, em grande parte são
também conglomerados internacionais. Então, como que esse mercado... o gin artesanal, ele aparece como a cerveja artesanal? Mais ou menos esse paralelo que eu tô tentando traçar, assim. A história é parecida? Como que é? É uma ótima pergunta e eu acho que a cerveja artesanal, ela abriu muito caminho para a gente, no Brasil principalmente, né? Porque eu acho que a cerveja artesanal, quando eu cheguei em 2013, eu lembro, foi no lançamento da Gordelícia, que era uma cerveja, não sei se você lembra de uma cerveja chamada Urbana, não sei se existe hoje, mas acho que foi com certeza uma das primeiras, assim. E aí eu morei na Inglaterra, eu gostava de tomar cerveja. Então, tipo, na Inglaterra você se acostuma a tomar boa cerveja. Quando eu cheguei aqui, eu sentia que a maior parte das cervejas Xixi, que o povo fala. Era feito com milho e com coisas que tem que ser gelada, porque se não é gelada você sente ser milho, né? Então eu fiquei falei, uau, foi um pouco, né? Que você vê que o mercado não estava amadurecido e aí depois começaram a entrar essas cervejarias. E tinha poucos bares que importavam, né? O O'Malley's é um caso super legal, que importava já a Guinness lá atrás. Guinness, mas eram poucos caras, era um negócio meio de nicho. Muito, exatamente. Só que aí justamente você vê que como esses poucos, eles começam, de certa forma... ensinar as pessoas e abrir o paladar, né? Porque paladar é também uma coisa que ele tem que amadurecer, né? Você aprende, né? Você aprende, é difícil de você depois voltar para tomar aquilo, né? Se você começar a beber uma cerveja puro malte, depois quase é difícil de você voltar para uma cerveja feita de milho, né? Então, eu acho que nesse sentido também a gente até explicava literalmente para as pessoas, sei lá, quando eu fui lançar a marca, né, que você tem um Tanqueray, né? Tanqueray porque é uma Heineken, né? Eles até têm as mesmas cores, né? São verdes com um pouco de vermelho, né? De conglomerados internacionais globais, né? Dos líderes do que eles fazem, mas você tem uma cerveja artesanal, você tem uma cerveja, tipo, naquela época Colorado ainda não era Ambev, né? Mas você tinha uma cerveja que tem um gosto talvez mais específico, né? Então, a cerveja artesanal para a gente foi muito... Também nos ajudou nesse sentido, né? De que as pessoas pensarem sobre gin. Mas como é que você monta uma estrutura? Chegando no Brasil, você tinha... Eu entendi que você tinha um designer da fórmula, né? Esse seu ídolo aí, que depois virou parceiro. Como é que você monta no Brasil uma estrutura de produção, distribuição? Que eu pulei, na verdade, até uma fase, uma parte, porque quando começou essa conversa com esse meu amigo e a gente começou a fazer esses testes e, tipo, ir para a Inglaterra, esse processo, ele demorou bastante tempo. Tá. Eu comecei essas conversas em 2013, a gente lançou uma marca só no abril de 2016. Tá. E depois fizemos um evento em agosto, acho que foi 2016, com Eric Lawrence, que é um bartender famoso que trouxemos para cá. Mas durante essa época no meio, eu lancei uma empresa aqui de logística, de tecnologia para logística, só que tive... Maravilhoso, ele lança uma empresa para aprender, né? Que essa empresa, na verdade, infelizmente, meu sócio me passou a perna. E então foi uma experiência meio ruim. Não foi muito legal. Eu captei dinheiro e depois o projeto... Não andou. O projeto andou, mas depois ele gastou dinheiro e ninguém mais quis investir porque me conheciam e não queriam follow e aí a empresa parou. E depois ainda fiz alguns projetos de consultoria aqui no Brasil, então foi meio que gradual, não foi tipo, eu cheguei aqui e tal, lancei, não era tão, né? Obviamente uma narrativa eu tô trazendo aqui uma coisa, então, mas teve 3 anos aí de 3 processo. anos dentro no meio, né? Com outros trabalhos, experimentando outras coisas, exatamente. Se isso pode ser um negócio ou não também, um pouco, né? Pô, isso aqui é legal. Ele começou mais como um hobby, na verdade, tipo, a ideia era meio que um hobby e depois quando percebemos que tem real, assim, oportunidade do mercado, vamos focar e tal. No meio desse tempo, meu amigo espanhol, ele meio que decidiu voltar para a Espanha. Ele falou, tipo, ele prefere morar em Madrid e ele abandonou o barco, né? E aí eu fiquei sozinho com o projeto, que não foi fácil, tem que dizer, porque aí montar negócio de zero, com pouco capital, estrangeiro, né? Tinha algumas coisas na minha fórmula dessa história, ela foi meio complexo, assim. Acho que hoje não repetiria mais o mesmo que eu fiz antes. E aí, voltando para essa pergunta de cervejas artesanais, justamente foi isso, que quando eu lancei a marca foi o que eu fazia tudo. Eu estava na rua à noite vendendo meu produto, durante o dia fazendo coisas de back-office e tal.
E foi essa abordagem que eu justamente falava para pessoas, assim, donos de bares, né, ou bartenders. Isso é a forma mais fácil de você criar uma comparação com algo que já está no mercado, e cervejas artesanais já estavam, né? Então, isso foi muito Você conseguiu ajudou. se posicionar nessa mesma lógica ali exato. pro seu cliente. O Mas- primeiro cliente foi esses bartenders, essas pessoas. Bartenders, sim. A gente lançou o produto no Subastor, então começamos depois a trabalhar com bares do Subastra, o grupo. bar aqui da Foi Vila um bar Madalena. super legal em São Paulo, né? Super, e a gente começou a vender nos bares deles e no Pirajá, esses bares, né, do grupo. Mas é como você falou, tem conglomerados internacionais que, ao final, quem ganha o dinheiro são eles, porque muitos deles têm contrato, né, com bares, né? A Ambev também opera dessa forma. Então, só que essa fórmula, ela começou a não fechar muito a conta. Então, cada vez menos tinha contratos de exclusividade. Eu esbarrava muito nisso, que eu falar com um bar e falar, não, a gente... O exclusivo. Mas aí, eu não sei nada, a exclusividade da Ambev é só achava que era só nas cervejas, não? Eles têm exclusividade em outros alcoólicos? Não, mas a Ambev na cerveja, mas depois de Diageo, Pernod, tem exclusividade naquele bar. Os outros entendeu? Também tem. Entendeu? Porque a cerveja tinha uma coisa meio de fornecer a geladeira, né? A cerveja, claramente, encher a geladeira belas e tal. estratégias. Mas eles têm outras, eles te dão todo o equipamento e todas as outras coisas, te dão mas um aí preço. adiantamento de grana. Exatamente, Então, investimento o de destilado grana. também rolava isso. Destilado, Rolava, olha só, eu super. monto seu bar pra você, põe whisky, põe Super. gin, põe vodka, papá. Entendi. Só que tudo nosso. E essa galera tem um portfólio de tudo. Tem de tudo. Claro, né? claro. Enfim, tem tudo. Exatamente. Então, se você tem cachaça, tem vodka, então se ele quer fazer uma festa, se ele quer, ele tem tudo, né? Então, foi mais difícil, mas eu acho que foi o mercado que foi amadurecendo no sentido que quando o consumidor começar a aprender de tomar bebida melhor, ele também quer experimentar outras coisas. Então, as pessoas começaram a pedir coisas diferentes. E aí, claro, não é necessariamente um boteco da esquina que vai adoptar seu produto no começo, né? Mas foram os restaurantes que têm uma clientela que procurava coisas diferentes, né? Então, Perfeito. a gente trabalhava você falou do Alex Atala, a gente trabalhava com restaurantes dele, com Dom e os outros dele. Então, tipo, naquela época não tinha gins artesanais brasileiros. Então, quando você chegou com uma proposta que tem especiarias brasileiras, tem toda uma produção e tem uma séria. pauta também que tinha de ter produtos brasileiros de luxo, né? A cachaça também teve essa onda, né? Super, de ter. Entendi. Super. E tem uma coisa massa do gin, que acho que eu posso estar errado, mas que o gin, em particular, das bebidas, dos destilados, ele é ao fazer o gin, você pode colocar várias ervas, várias coisas diferentes, então, né? eu queria essa aula o processo, de gin. não é necessariamente não é igual, sei lá, a vodka, que vai ser make straight a vodka, ou destilada, né? Ou o whisky, que é... Sim. Você faz o seu gin, blend. você pode ali. fazer Seu blend, e sim, você faz o que personaliza nesse sentido. Não, e também tem e uma tem ritualização um pouco nisso, E tinha uma coisa, até no nome, da origem, não sei, né? Porque a gente, aliás, Ludô também, tô te mandando beijo, hoje tô com a Xuxa, o Ludô Gourmand. Mandar um A beijo gente pra conhecia, eu caravana conheci da França. esse gin, conheci também o Mike na casa da Corrine, por causa de Ludô. E aí eu lembro de você falando dessa coisa do nome, das especiarias de serem coisas também ligadas ao Brasil, do insumo ser bem brasileiro. Exatamente. É que eu acho que também é um apelo até pra esse lugar, Claro, né? Mas explica isso, conta um pouco o que é o nome, acho que é legal contar. E essa história de buscar insumos de luxo, o Brasil pro gin. Sim, eu acho que a gente não queria criar um gin por criar um gin, né? Então tem que ter um propósito, alguma coisa por atrás, algum diferencial, né? E o diferencial foi justamente isso. Vamos criar um gin brasileiro, mas que tenha realmente, né, não só o nome. Não é fazer um brasileiro. rótulo verde e amarelo. Exatamente. Então, como você cria uma coisa que ela fuge desse óbvio, ela é verdadeira e ela realmente, né, tem desde na sua essência que carrega essa... Eu sou estrangeiro, sim, mas assim... Eu acho que o que me levou para lançar uma marca que se conecta com cultura e arte brasileira, que eu posso depois falar mais sobre isso, foi porque realmente eu tinha um interesse. Foi uma área que eu estudo, uma área que socialmente e no meu tempo livre eu já estava frequentando e lendo sobre, entendeu? Então, eu acho que a gente começou... eu comecei a pensar sobre o nome, um dos primeiros desafios, e naquela época eu estava lendo muito sobre modernismo brasileiro, eu estava lendo muito sobre essa época dos anos 20, 30. Curioso, eu falo do Portinari, quando bati o olho na corujinha do Arapuru, parece um pouco do Portinari. O que foi de uma das referências foi o Abapuru, né? Sim, Abapuru da Tarsila, né? Porque eu tenho uma amiga na Inglaterra, uma brasileira em Londres, que é a Adriana, e
enfim, tinha pessoas falando sobre o Brasil, tinha algumas pessoas na minha vida me falando sobre o Brasil ainda quando eu morava lá, né? E eu tinha algumas referências do que é a cultura brasileira e tudo mais, né? E quando eu cheguei aqui, depois as pessoas começaram a conectar com essas pessoas que eu já tinha ouvido, por exemplo, do Abaporu, da Tarsila. Então, a Adriana me apresentou a Tarsilinha, né? Que a Tarsilinha, ela é tia neta da Tarsila do Amaral. E aí você vai meio que aprendendo com as pessoas, ouvindo as histórias. E foi muito bacana, porque é diferente você ler um livro, é diferente você ouvir né, das referências das pessoas. E da mesma forma, eu comprei vários livros de especiarias brasileiras, os insumos brasileiros e tal. E naquela época, a Luísa Trajano falava muito sobre isso. E me apresentaram ela, então foi conhecer ela e tal. Então foi muito bom de você conectar com... Que rede também, né? Vamos combinar que foi abrindo porta. Maravilhoso. Na verdade, foi no projeto. Acho que a Ana Luísa Trajano, ela veio no lançamento da marca já depois. E depois a gente virou amigo e tal. Então foi meio que, sei lá, acho que essa vida... Quando você empreende estrangeiro e tal, isso também de alguma forma abre essas portas e aí... Você se relaciona ali. Se relaciona ali. Mas e aí o nome, ele veio muito do... Eu tava lendo Macunaíma, tava lendo, tipo, Raízes do Brasil, tava lendo várias coisas dessas referências dos livros que, de alguma forma, falavam, né, sobre... Sim, o Brasil dos 20 e 30 ali. E dessa construção, dessa identidade cultural brasileira, né, que realmente faz a cultura brasileira ser cultura brasileira, né. E tinha alguns tipos de pensamentos, né? E nesse sentido, no Macunaíma, né? Dizem que Macunaíma são palavras compostas, né? Tipo que nem Ibirapuera, são, né? Sei lá, uma árvore caída, ou, enfim, certo. Né? É uma língua que acho que Macunaíma é um grande mal, ou não sei se tem... Eu li algumas traduções, eu não sei exatamente se é correto, mas... eu não vou saber te corrigir, então tá tudo certo. Mas eu tava procurando, falar, vamos construir uma palavra, tipo, né, com ou Tupi, Guarani, alguma língua indígena. Eu comprei dicionários de Tupi-Guarani, entrei em contato com um professor de Tupi da USP. Legal. Aí eu comecei, aí falei, cara, isso daqui pode acabar, é um pouco perigoso, porque tipo um branco europeu tá aqui mexendo com essas coisas. Eu falei, tem que ter uma sensibilidade nesse sentido, porque eu tinha realmente uma vontade genuína e boa, mas também não queria criar, porque é uma língua muito contextual também, que você pode falar, sei lá, avaré, que é um homem branco, mas você pode usar outra palavra para um homem, porque avaré é um homem branco de respeito, sei lá. Tem mais qualificações ali. Só que tem um homem branco que mata as pessoas indígenas, né? Então, tipo, e aí eu comecei a ver que acho que não é o caminho. E aí comecei a pesquisar as lendas assim, folclóricas, e tem o pássaro Uirapuru, né? O Uirapuru, que é uma ave de Amazonas, sim, que é um pássaro com um canto mais bonito. É o canto mais lindo do mundo. No YouTube, aliás, tem, né? Tem, super. E realmente, ele canta algumas vezes por ano, quando ele faz um ninho e tal, e tem todo... Eles, infelizmente, captam ele porque ele traz sorte e tal. Enfim, é um pássaro que tem também uma lenda por atrás. E quando você coloca assim ele na Wikipedia, ele não é só o Uirapuru, eles chamam de outras formas. E Arapuru é uma das formas. Arapuru, Iarapuru, Varapuru. Aí eu olhei para isso e falei, cara, tipo, isso tem essa semelhança com Abaporu, né? Que era o que a gente... Tarsila, e não é o Abaporu, e tem toda essa lenda, e o pássaro, e eu comecei a gostar muito, e aí, enfim, aí tinha o nome, né, e aí começou meio que uma viagem de, tipo, o que vai a marca, quem que ela é, como ela vai se apresentar e tal, e que ingredientes vai ter, e foi uma construção, foi um processo. E os insumos brasileiros aí nos estados que você tem, são quais aí? Tem os ingredientes das 5 regiões do Brasil.
Tá. Então, a gente até fala que é um gin de estilo London Dry, que é um tipo de gin, né? Porque tem alguns tipos de gin, isso é até uma categoria no... Aí me perdeu. Legal, London Dry Gin é Não, tô basicamente... brincando, só porque tem categorias de gin, eu desconheço. Tanto como cerveja, você tem uma Claro, IPA, claro. uma, né, enfim, tem várias subcategorias, no gin também tem. E isso é impactado pela forma como você produz esse produto. Se você saboriza ele, ou... No London Dry Gin, é basicamente o gin... Não diria que é mais puro, mas é o gin que todo o sabor, tudo que você provou, sentiu, toda a experiência sensorial, ela vem do alambique, né? Você constrói no alambique. Isso, você não adiciona nada após. Ah, entendi. Em vez de você comprar aqueles kits de fazer gin com que você coloca as especiarias, você traz o sabor ali. Mas você tem, por exemplo, marcas que, por exemplo, tem gin, sei lá, Hendrix, né? Que todo mundo conhece. Hendrix não é um London Dry Gin. Porque... Que é o da música, custei a descobrir o que é. Qual? Tem uma música, quem que é mesmo? Não sei qual do Hendrix, não lembro não. Tem sim. Ai, daqui a pouco eu lembro. Não, é do Hennessy. É Hennessy. Misturei. Hennessy. Eu aprendo as marcas ouvindo música, olha que maravilha. Bebo muito. O Hennessy é o povo do rap que É gosta. o povo do rap. Desculpa. Mas Matuê aí não, Matuê não tem... gosta. Você tem O Hendrix, por exemplo, adiciona tipo um sabor de pepino. Né? Então, quando você toma esse gin, você sente um pouquinho do pepino, esse pepino não vem do alambique, ele é adicionado depois. Aquela então... linha famosa da Absolute também, que é vodka, que é outra coisa, mas também é parecido com isso. É quase né? um saborizar. Saboriza isso, depois as exatamente. Tá. Após a produção, você ainda dá um... E aí o London Dry... Você não é mais London Dry, porque London Dry você não Você tem pode que mais saborizar mexer com esse no líquido. alambique. Exatamente. Tá. Então é um pouquinho mais difícil, nesse sentido, para você criar um produto que tenha sei lá, se não é... Um buquê dele sozinho. Exatamente. Que seja, que fuja desse padrão. É meio fazer assim. perfume nesse sentido, né? Ele tem que sair dali, o álcool com o cheiro. Não tem outra coisa. Exatamente. Você não pode enfiar um tanque depois. Exatamente. Então foi isso, e são ingredientes assim com os do Brasil. Tem imbiriba, puxuri, aroeira, caju. São ingredientes que a gente procurou, e muitos deles nesses livros, por exemplo, da Ana Luísa, ou de outros chefs, que foi uma pesquisa bibliográfica, que depois a gente começou a fazer os testes. Tinha uma escala de ingredientes que a gente testou. E qual que é o ciclo de produção do gin? Assim, quanto tempo leva para você fazer e ir para o mercado? Isso, na verdade, no gin até é bom, porque bom. no gin não é um destilado envelhecido, né? É um destilado que você... Dependendo do processo, o nosso processo é assim, que a gente macera por 24 horas. Tem um processo que chama em inglês steeping, que basicamente você cozinha todos esses insumos juntos, né, numa temperatura elevada dentro do alambique antes de destilar. Tá. E esse processo de steeping, essa infusão a teor alto, ela acontece durante 24 horas, e depois você destila, e isso demora, dependendo da quantidade que você tem no alambique, onde você quer fazer os cortes, mas de 8 a 12 horas. Então é rápido. E aí depois você tem, obviamente, esse gin que ele sai do alambique num teor alcoólico alto, você ainda tem que padronizar ele com a água, e depois você pode... Normalmente ainda ele fica descansando, a gente tem uns repositórios para descansar, e depois ele é padronizado e com aí, água. Como empreendedor, quais são as etapas que são suas? O que é terceirizado? O que você compra então, desse processo? Você compra, assim, normalmente como funciona, né? É que você compra o álcool etílico, que é álcool etílico que ele vem de uma usina. De uma usina de cana-de-açúcar. De cana-de-açúcar. De cana-de-açúcar pode ser, mas a gente usa álcool de cereais. Ah, tá bom. Tá? Tem alguns gins que usam cana-de-açúcar, mas assim, tipo... Cada é uma escolha, o álcool de cereais é mais caro, e ele, nesse sentido, a gente acredita que no gin, né, ou agora na cachaça é outra coisa, no rum é outra coisa, ele não, ele passa um certo sabor, o álcool de aí cana. Começa a ficar um refinamento, né? Tá. Então, a gente prefere trabalhar com álcool de cereais, e esse álcool depois você infusiona, né, então você carrega o alambique, né, o tanque com esse álcool, uma mistura de água. Que aí já é um processo interno de vocês. Um processo interno. Então a gente compra como insumo o álcool etílico, ele é 96, é um álcool extra neutro, então é um álcool já nobre, que já passou por várias colunas, né?
Até por vezes, às vezes você vem aí a vodkas falando que são 4 ou 5 vezes destiladas e não sei o quê. Na verdade, um álcool etílico que ele já foi passado por 3 colunas, pelo Já menos. é meio padrão ali. E eles Entendi. depois redestilam e falam que foi 4 vezes destilado. Então, esse mercado, como todos, tem muitas mensagens marqueteiras, né? Mas nesse sentido, então você compra, né, os insumos, a gente processa esses insumos antes, porque tem, sei lá, você tem que preparar cascas, né, de cítricos, né? A gente usa cítricos. Você prepara, sei lá, essa noz, por exemplo, ela tem que ser ralada, né? O caju, ele tem que ser desidratado. Então, tipo, tem todo um processo. Onde que é o espaço de vocês para fazer isso? A gente tem um escritório comercial aqui em São Paulo, na Paulista. E a destilaria fica no interior de São Paulo. Tá. É pela Castelo Branco, é perto de Tatuí, Tá. Cesarolândia, por ali. E aí, depois que tá pronto, como é que vocês fazem essa distribuição? Vai para quem? Como é que a gente compra e acessa esse gin? Então, de lá vem para um CD que é aqui em São Paulo, e daqui de São Paulo a gente leva para o Brasil inteiro, né? Aqui Vocês mesmos assumem a distribuição? A gente atende alguns clientes diretamente. Assim, a gente tem uma operadora logística que faz esse trabalho, né? Mas assim, a gente trabalha muito com distribuidores, né? Em distribuidores em São Paulo, em Minas, ou enfim, Perfeito. Nordeste, Norte. E eles depois distribuem para os bares e restaurantes. E para varejo, normalmente a gente vende diretamente, né? Dependendo do tamanho também, né? Varejo, assim, regional ou nacional, a gente atende diretamente. Sei lá, depende muito da operação. Você tem alguns e-commerces grandes que têm um centro de distribuição em 4 partes do Brasil. A gente entrega lá e eles fazem a distribuição, né, para o cliente final. O cliente final, quanto custa uma garrafa? No nosso site está 99. Tá. E varejo, depende muito da margem do varejo, Claro, porque aí cada vai um varejo... abaixando. A gente tem uma tabela para ele sair de 99 a 109 na gôndola. Perfeito. Mas aí é difícil de você controlar. Mas aí, esses distribuidores, sei lá, Minas Gerais e tal, esses caras distribuem bebidas de um monte de gente, Claro. gin de um monte de gente, e, Claro. o bar vai a ele e pede o gin de vocês, ou ele pede pra vocês e ele faz só a ponte? Como que funciona essa relação com o Normal. comprador? Sim, é uma ótima pergunta. Eu acho que isso é aí que tá a chave, né? Aí que tá a chave justamente onde você meio que enfrenta essa briga com os grandes, porque os bares estão acostumados com pedir uma Heineken, certo? Imagina você lançar uma cerveja e o cara já tem uma demanda, né? Tipo, todo mundo chega num bar e quer uma Stella, uma Heineken, enfim. Então, você tem que gerar uma demanda, né? E um distribuidor, ele não vai comprar seu produto para depois esse produto ficar parado no estoque dele, certo? Então, a gente tem uma equipe comercial e essa equipe comercial tem que gerar demanda. Então, você tem que ir lá, você tem que fazer isso chamado de on-trade, né? Esse trabalho de on-trade marketing, onde você faz parceria com bares, com restaurantes, você vai E negociar deve um ser preço. um pouco educativo também, pra você contar Total. essas diferenças. Que é isso que eu falei. Muito. Né? Claro. E no Eu sei que eu não começo- bebo muito, mas imagino que muita gente também não conhece essas Claro. sutilezas, assim. Não, é que eu penso no outro extremo, que a gente falei de cerveja, né? E da cerveja comoditizada ali dos anos 90 e tal. E que ainda existe, né? Esse mercado existe. Mas no outro extremo tá o mercado de vinhos. Sim, Claro. Que é basicamente assim, pô, esse- cada restaurante faz sua carta de vinhos, Total. certo? E aí o Alex Atala quer ter o Pinot Noir 2017, daquela... Claro. E não tem conversa. Idealmente, imagino Não pra tem vocês, seria monopólio, esse não tem mercado, essa né? conversa. Idealmente, muito o diferente, claro. bartender deveria ser esse cara e fala, pô, eu quero esse gin. Eu monto o meu gin tônico é esse aqui. Super. Não, é Certo. uma ótima correlação. Eu acho que no mundo de vinhos existe esse comportamento já há mais tempo. Então você tem um sommelier, né? Um restaurante contrata uma pessoa específica para... O cara, ele monta, né? Ele às vezes está menos preso a uma importadora. Ele fala, eu vou comprar esse vinho desse cara, esse vinho desse cara, tal, porque eu tenho uma proposta aqui nesse restaurante que é essa, né? E aí isso E o consumidor vê um ganho de valor nisso, tá tudo super, certo. porque existe uma harmonização, porque as pessoas já estão acostumadas de comer um determinado prato com um tipo de vinho, né? Então essa conversa entre um chefe e um sommelier, ela já esse diálogo está estabelecido para construir essa experiência, né? E nesse sentido foi bastante difícil no começo, porque as pessoas ainda não conheciam a categoria como gin.
não entendiam ainda essa proposta de um gin artesanal feito no Brasil. Eu tô falando lá 2016. Sim. Hoje é uma outra história. Então, de repente bombou. Eu quero entender também o que aconteceu. Muito, mas assim, naquela época foi até muito bom para mim eu sentir esse mercado. Eu, quando lancei a marca também, e visualmente ela era muito diferente, assim, porque eu tinha uma ideia e depois eu coloquei ela no mercado e senti como o mercado está percebendo ela, e depois a gente pivotou um pouco a identidade visual e tudo mais, né? Eu acho que a startup tem muito isso, tem esse mindset né, desses MVPs, e, né, trabalhando de uma forma mais ágil. E só que no começo eu fazia esse trabalho de on-trade, então eu estava à noite ouvindo os bartenders falando com os donos de restaurantes e bares, então foi muito assim, Teve que sair muito pra balada, né, ele. Mas é diferente quando você sai a trabalho, viu? Porque você não vai, eu não vou num lugar para ficar lá bebendo, eu tinha que visitar 6, 7, 8 por uma noite, entendeu? Entendi. Tem um pessoal que ia sonhar com isso. Tem uma lista tem um amigo nosso que faz muito isso também, mas não vende nada, eu já né? te indico. Só gasta dinheiro. Podia... mas é louco, viu? Porque quando você faz isso no nível social, é uma coisa. Quando isso vira trabalho, é outra coisa, né? E nesse sentido foi muito bom de estar perto. Foi até semana passada a gente fez um happy hour com a empresa. A gente estava com 2 pessoas que trabalham comigo. A gente estava passando na rua e abriu um bar novo. Aí eu falei, deixa eu conversar com o bartender. Eu entrei lá, ele falou, você é o Mike do Arapuru. E o cara lembrava de mim lá de trás, de 2016, porque eu estava fazendo esse trabalho e tal. E é bom, então, de você estar fazendo esse tipo de trabalho, estar ali na frente das pessoas. E nesse sentido, então, você, voltando para a sua pergunta, você tem que gerar essa demanda. E essa demanda você gera através de... você tem que colocar no cardápio um drink, você tem que ter uma... você tem uma coisa de branding muito forte para esse tipo de produto, né? Criar um ritual para... Eu lembro em Nova York, num bar X, que eu vou dia sozinho no bar e tal, eu vi música e o bartender era um cara que era um curador daquele bar, assim, claramente essa relação. Essa evangelização, o que vocês querem fazer, imagino. O bartender é o curador do próprio bar. Eu falo assim, eu quero beber um uísque, qual que você quer? Pô, não sei. Ele falou assim, putz, cara, você é de onde? Brasil. A gente começa uma conversa e, prova isso aqui. Eu provo um uísque de Centeio, lá do Tennessee, sei lá de onde era. E o cara, me apresentou uma marca que eu nunca vi na minha vida, porque ele quis falar assim, cara, no meu bar você vai ser servido com uma coisa diferente. Claro. Aqui, lógico que ele tinha lá o Jack Daniels, né? O uísque americano, beleza. Mas ele... E aí, e é claro que a experiência foi bacana, dá uma gorjeta legal, e enfim, certamente isso cria uma experiência pro usuário. E lembrança até hoje. Uma lembrança muito especial. E aí até hoje eu compro o uísque de Centeio, o uísque que eu mais gostei, mais do que o de milho americano, porque, sei lá, mas tá vendo o quanto isso é forte, né? E foi para mim justamente o momento quando eu trabalhava com consultoria, eu viajava muito sozinho. Então tinha 2 coisas que eu sempre fazia. Era tipo um restaurante, um bar e dançar salsa. Dançava salsa e ia tipo... no mundo inteiro. Dancei salsa no mundo inteiro, isso é muito bom. É uma boa biografia. E aí eu sempre ia num bar, tipo, jantar em algum lugar, sempre pesquisava e tal, e fui num bar. E essa experiência de você sentar na frente de um bar, você tá sozinho, né? Então, tipo, não é que eu vou com uma turma. Eu tava sozinho, eu sentava na frente de um bartender e com você trocar uma ideia. E você conhece muito. É muito legal. Desculpa interromper. Mas é porque o que você falou também do restaurante me chama a atenção também. Porque você tem é diferente o bar do restaurante. A experiência de beber em um bar, a experiência de beber no restaurante, né? E você alinhar o gin ao cardápio. Porque, né, o drink é uma coisa assim, o drink depois eu entro num vinho. Mas você pensar, não vou tomar um gin comendo tal coisa, também é uma sofisticação de um outro mercado do vinho. Que deve abrir outras portas também, que é difícil. Super. Mas isso entrou justamente isso. O Adriano ele mostrou que dá pra... Né, não tem que ser só o vinho, né? E é nesse sentido, essa experiência de conversar com bartender e tal, eu não tinha muito aqui quando eu cheguei, porque ainda não tinha essa cultura dos bartenders, ou tinha alguns, mas eram muito poucos. Eu lembro, naquela época eu morava em Pinheiros, e perto da minha casa tinha um bar onde trabalhava o Kennedy Nascimento, né, que é um cara, assim, maravilhoso. E eu sentava na frente dele e eu tinha isso. Eu conversava com ele e falei, nossa, é isso que eu... meio que... e ele querendo contar o que ele tava fazendo também. Isso, é um cara jovem, super inteligente, super, sabe, tipo, estudioso e tal, que você vê que é uma pessoa que, né, que está realmente apaixonada pelo que faz, e é uma forma de ela se expressar,
né? E então vira um outro nível de serviço, porque vira muito mais artístico nesse sentido. Vira uma coisa de gourmetização, mas vira realmente... Tem um design do drink. Fred Não, Otero foi Uhum. bartender e fazia drinks. Adorava sair com o Fred, porque o Fred fazia essa arte, né? Tudo virava mais festa com o drink que ele fazia. Sim. Isso é muito interessante. E... Mas é só uma coisa que me veio rapidamente, porque você falou, o mercado de startup, você veio do mercado de startup. Como é que funciona o financiamento disso? Como é que você vai buscar recurso? Porque não é a tecnologia escalável tradicional de startup, né? Você tá falando de outro business. Claro. Como é que se deu isso pra você também? Você disse para a Gin. Para o Gin. Para a Gin foi... Claro que você tinha vários aprendizados de startup em outros lugares. Não, foi com certeza ajudou muito o fato que eu já captei dinheiro para alguns outros projetos e até fazia isso como consultoria para outras empresas, ajudar com pitch deck, com tudo isso, né? Essa abordagem dos investidores e isso me ajudou muito. Mas no começo não foi fácil. Eu acho que no começo porque, assim, você tem... Ainda no Brasil, onde você tem, naquela época... Desculpa, tinha... Acho que o ambiente tinha menos pessoas investindo, né, em startups em geral. E maior parte deles olhando para a tecnologia. Que tem, obviamente, uma aderência, assim, uma curva de crescimento muito mais rápida. E, claro, tem um risco, mas também um potencial retorno, um múltiplo muito maior, etc, etc. Então, encontrar investidores anjos para um play dentro da economia real, dentro de uma categoria que ainda não estava muito, assim, evidente, né? Era muito difícil, assim, era mais... family friends, assim, amigos apoiando no começo. Eu trouxe dinheiro meu para também ter um visto de investidor e tal. Mas não foi fácil. E até hoje é um desafio, assim. A gente está se preparando agora, na verdade, para nossa primeira rodada, assim, de precificada, série A, assim, a gente vai fazer agora. Mas não é muito fácil. Hoje, claro, no Brasil tem plataformas de crowdfunding, tem, acho que alguns clubes de investidores anjos, mas naquela época ainda todo mundo olhava muito para a tecnologia. Então, para lançar o projeto, não foi tão fácil os primeiros anos. E depois houve uma mudança em 2019, onde eu trouxe uns investidores anjos que eram do mercado, que eram, assim, tipo, um cara que era da ex-Ambev, ex-Diageo, ex-Moet Hennessy, Chandon. Umas então, chancelas tipo, que você foi trazendo. Porque tem uma galera que tem um nome, já tinha feito uma carreira no mercado de bebidas e não estava mais nessas empresas, então não tinha um conflito de interesse. Entrou o meu sócio, Thiago, que ele trabalhava antes na Red Bull e na Bacardi. Então, ele me ajudou a estruturar a parte comercial. Então, foi 2019 onde a gente começou, assim, profissionalizar mais a empresa. Só que depois de 2020 entrou a pandemia. Sim. E o pessoal parou de ir pro bar. Parou, e aí 90%... Pois mas aumentou o consumo de álcool. Vamos beber em casa, todo mundo foi beber em casa. E foi bem, assim, difícil, porque nosso foco sempre como marca foi bar, restaurante e evento. Tá. Então, de um dia para outro, basicamente, 90% da receita deixa de rolar. Deixa de existir. Caramba, e aí, o que vocês fizeram? Como é que foi esses últimos 2 anos de pandemia? O que vocês fizeram? Foi difícil, eu acho que ajudaram algumas coisas, ajudaram algumas... Principalmente, eu acho que ajudou muito a cultura que a gente está construindo na empresa, né? Porque, em paralelo, eu tenho um interesse em modelos de gestão e modelos de negócios mais distribuídos, mais colaborativos, mais humanos, né? Empresas mais humanocêntricas, né? Que não enxergam o humano como um recurso e que olham para o desenvolvimento individual, etc, etc. Então, eu estudo há vários anos teoria integral, teoria de complexidade, teoria U, e conheci algumas pessoas nesses últimos anos que também me ajudaram nesse aspecto de trazer mais solidez e mais direção, como linkar nesse mundo espiritual de autoconhecimento com business e tal. Então, comecei a construir uma empresa que tem esse tipo de cultura, e durante a pandemia foi, acho que nos uniu ainda mais e que aprofundou esse espaço de a gente desenvolver umas conversas que são muito sobre, acho que
psicologia e a segurança emocional do indivíduo e trazia coaches e psicólogos e pessoas. Então, acho que essa construção de um espaço e de uma cultura que ela olha e valoriza o indivíduo pela sua essência, ajudou muito a gente fazer essa pivotagem, né? Porque a gente tinha que mudar a nossa estratégia comercial, mas durante alguns meses foi muito difícil. Foi realmente assim. E qual foi a pivotagem? Foi que a gente vender para varejo, vender para Focar no e-commerce, e-commerce. mas o varejo até eles aceitarem nosso produto, né? Até você entrar lá, até você começar a ter um giro e volume e tudo mais, demorou muito, né? Então eu falei, cara, não quero mandar ninguém embora, mas vamos ter que diminuir nossos salários, vamos ter que fazer isso. Então foi um conjunto de coisas que foram feitas. E a condição de pagamento também, imagino. As condições de pagamento de varejo mudam bastante. Muito. Para fluxo de caixa foi, eu acho que a principal foi isso. Porque para bar restaurante é 7, 14. Aí você vai para o varejo e às vezes é 70, entendeu? Nossa, varejo é 70? Então. Que loucura. Às vezes pior, assim, às vezes é pior. Não, eu achava que o pior era os maiores. Ele recebe, pensa, o cartão de crédito paga o varejo em 30, ou sei lá, mais. Então, assim, o ciclo dele já começa com um mês demorando mais que o seu e tal. O bar tem mais dinheiro em espécie, enfim, é outro mercado. Que né? medo. Poder de barganha e também. Ele quer se financiar com seu dinheiro. Exatamente, cara, mas é isso. Mas se você olha para grandes indústrias que têm esse poder, né? Não falando, mas a Ambev, por exemplo, trabalha muito com isso, né? Eles trabalham com fluxo de caixa, geração de caixa que depois aplicam, depois, né? Tipo, mas no caso ali, talvez você quase um banco, né? sim. Mas você seria Ambev no caso, mas eu não sabia dessa coisa do final, do próprio varejista também fazer essa... É que na prática, assim, uma coisa que até onde eu sei, né? No Brasil, a Ambev é uma empresa de muito sucesso, inclusive porque ela aprende a usar muito bem o seu poder de barganha para, entre aspas, se financiar com o dinheiro do comprador. Exatamente. Assim, então, o cara paga quanto antes para ela e ela só paga muito lá na frente para quem ela paga. Exato. E todas as empresas fazem isso, né? Hoje, claro. Sim. Mas a Ambev deu muito certo. Você que está tentando vender um produto para uma grande empresa, eles pedem 90 dias para pagar 120, é por isso, entendeu? É isso. Porque é a forma de, é o dinheiro mais barato que tem. Mas o dinheiro tá lá, assim, os caras sabem gerenciar a caixa, né? É do jogo. Caixa, exatamente. Por isso, tipo, uma cultura muito de banco, né, lá também. É um pensamento bem financeiro lá. Não, porque você pensa no e-commerce, é tão mais imediato, né, na minha cabeça, do que um supermercado. Claro. Bom, mas aí uma dúvida que eu fiquei foi que tamanho que vocês estão? Então, você é time aí que você teve que tratar e cuidar e apoiar na pandemia? Ainda é pequeno, ainda é uma startup, somos 10 pessoas, né, uma equipe. Porque a gente faz outsourcing de muita coisa, né? Mas no Alambique e no Office aqui são 10 pessoas no total. Isso. Então o Alambique não precisa de muita gente. Na verdade, 10 pessoas, assim, não é aqui em São Paulo, porque temos pessoas no Rio, no Nordeste, tipo, tem uma... estamos querendo também expandir mais geograficamente do que já estamos, mas sim, mais pessoas ficam aqui em São Paulo, mas, por exemplo, sei lá, design, essas coisas é uma agência que nos atende, né? Sei lá, financeiro, contável, e essas coisas tudo é terceirizado, né? Então, tipo, a gente é bem uma equipe enxuta para justamente até comprovar, né? Provar o modelo de negócio e ter um assim, SG&A assim, mais E essa enxuto captação que você vai fazer é para quê? Qual é a ideia? Para onde vocês vão investir? Para expansão, porque a gente estamos montando agora uma garrafa personalizada com um produtor na China e queremos começar a exportar, né? Porque a ideia desse projeto desde o começo foi a exportação, né? Porque vender um gin no Brasil, brasileiro, é um impacto. É uma coisa. Agora você vender um gin brasileiro fora tem um outro, e eu conheço... Que é a história do café. Sim. Do café gourmet, café de luxo, né? E aí o que as pessoas, como falamos antes, o vinho, né? As pessoas, através dessas categorias, se você tá na França, você chega comprar vinho, você não compra querendo um branco ou um tinto, você compra uma história, você... É uma origem, né? É uma origem, uma história que você viaja através dessa experiência. Tipo, não, tem essa família na Argentina que não sei o quê, ou tem essa na África do Sul tal. E o gin é muito parecido com isso. As pessoas lá fora, claro, eles têm uma Heineken em casa, tem um Tanqueray em casa, mas ele quer ter também uma experiência de tipo, eu tô viajando para o Brasil, tô tomando um gin
com as especiarias brasileiras, né? Então, no gin vocês vão depois experimentar. Não, já diferente, podemos abrir aí, porque já estamos no momento de tomos e Tá cachaça. hora Não, de... já são 7 da noite. Mentira. Lembrei de uma frase do meu amigo Roger Scruton, né? Enfim, finado Roger Scruton, um filósofo inglês, falava assim, pra mim, um teste às cegas de um vinho é igual você beijar uma moça de olhos fechados, você saber quem que ela é. Então, um teste às cegas é isso. Se você não conhece a história por trás, não faz a menor graça. Não tem a menor graça. É isso. Blind tasting, conta blind tasting. Boa. Opa, bati. Sobra ainda. Então é isso, sabe? Tipo, o projeto ele foi sempre construído com essa ideia de exportação. E a gente quer ampliar. Nós vamos te ofender se vir no gin na canequinha, não, né? A nossa mineridade, então tá bom. Não, zero. Tá bom. Mas então o projeto sempre teve esse foco de exportação. Isso é interessante, exportação, essa visão. ampliar a linha. A gente está lançando mais sabores, então ampliar a linha de produtos e também fazer produtos em lata. Então, a gente vai ampliar bastante nossa linha de produtos e o capital é isso, é muito para capital de giro, para marketing, ter um budget de marketing, porque a gente, durante a pandemia, teve que apertar tudo e estamos fazendo o mínimo necessário para que a marca continue crescendo, mas estávamos operando meio que sem budget de marketing. Então, agora que a gente consolidou uma equipe, temos um novo gerente de marketing que veio da Unilever, BRF, gerente nova financeira que veio da Raizen, que tem uma equipe sólida agora, dessa camada de gerência, né? Obrigado. E aí, só para não falar que eu abri essa janelinha, da onde, por que começa essa história de fato a gente começar a ver o gin na taça no Brasil com sementes? O que foi essa virada, assim? Foi esse processo tardio que chegou depois do Adriano ou algumas outras coisas começaram a acontecer? São tendências globais, né? Tá. Você não tem como... Eu acho que nunca é uma coisa só, né? O mundo é muito complexo para essas reduções e sempre são algumas coisas, né? Uma das coisas é que as pessoas, né, os brasileiros viajam para fora, certo? Brasileiros viajam... Muito, inclusive. Viajam para fora e têm uma certa experiência culinária num determinado restaurante, um bar tal, e voltam para casa e eles querem ter isso aqui. É isso, claro. Né? Isso inspira empreendedores lançar bares, fazer coisas parecidas. Você vai com o Neymar lá em Ibiza, passa um fim de semana lá com ele e volta, putz, na balada em Ibiza servia não sei o quê, gin tônica com o zimbro lá dentro. Claro, exatamente, é isso, é muito isso. Mas e também hoje, nessa época de social media, você nem precisa viajar. Você está consumindo um conteúdo, vendo, nossa, olha, tal. E os bartenders, né, eles... Sim. Bartenders, eles têm todo um ecossistema, universo, né? Então, eles aprendem um com o outro, né? Uma das pessoas que é importante para nosso projeto é o Eric Lawrence, que ele é um bartender, ele é eslovaco, tanto como eu sou amigo dele há muitos anos. E ele é uma dessas pessoas de referência, né? E eles criam conteúdo, os outros bartenders assistem, eles no YouTube assistem tal, então vira aprendem lá e eles começam a falar para o dono de bar, olha, eu gostaria de fazer aquilo. E aqui no Brasil tem alguns bartenders que começaram a fazer isso. Então você vê o consumidor pedindo, o bartender querendo fazer. E também, por outro lado, as indústrias, né? As indústrias, aí você entra a indústria, né? Uma Diageo, uma Pernod, essa galera, eles vão também eles começaram a trabalhar competições de coquetelaria, não sei o quê, né? Então, é um ecossistema que ele se desenvolve todo junto, certo? Tipo... E outras bebidas também, não só o gin entraram, então, nessa conversa. De drinks, assim. É porque o gin pra mim é muito simbólico. Essa troca de copo tem um monte de lendas. Das sementinhas na copa. Da onde que deixou de ser meu copo de gin tônica essa taça? Sim. Pra mim mas foi tem umas coisas meio de uma lenda de balada. Assim, o gin é mais leve. Cara, você está na festa... Você não fica com bafo de álcool. Então, você quer tomar uma coisa gostosa na festa, e pô, o uísque é mais pesado. O uísque, a vodka, pô, diz, né, que o cara bebe muita vodka, você tem a memória. Enfim, a vodka te afeta um jeito diferente. Então, enfim, o gin foi ganhando um espaço meio de uma coisa mais leve de tomar. E até uma galera que cuida muito da saúde. Não tem muito isso. Tipo, só mais que faz ginástica e tal. Eu prefiro o gin como sendo supostamente mais leve nesse sentido também. Nem sei se é na prática, mas... Tem um monte de coisa, coisa de balada, né? Eu sou nesse sentido... Não que eu fui em muitas, não, mas eu vi umas 3. Nesse sentido, eu sou assim, mais realista, né? Se você não beber, não bebe álcool. Não bebe álcool, né? Total. Agora, em termos da forma como você consome um gin com uma tônica, com uma fruta ou limão, né? Versus, sei lá, uma vodka com Red Bull,
É mais saudável, né? Saudável, sei lá. Talvez você tenha aparentemente, ou menos químico, sei lá, né? Dá uma sensação diferente. Isso, exato. E tem menos caloria. E você tem um target, um público, esse perfil, por exemplo, drink era uma coisa de mulheres, por exemplo. E não sei se isso mudou, eu acho que sim, mas tem algum perfil assim? No mercado de luxo, né? O drink sempre foi mais distribuído, mas no exato. classe média pra baixo, cerveja. Você tem os drinks do James Bond, mas assim, tinha a claro. coisa na balada, eu vou tomar uísque e aí eu vou tomar um drinkzinho, sei lá, tinha. Não, Estereótipos. com certeza tem uns A gente é ruim de estereótipos. balada, né? A gente não sabe nada A de gente é balada. ruim de balada. Muito triste. 2 nerds aqui em casa, a gente acha que tá especulando. Como é que não vai? Mas enfim, tô brincando. Você tá ensinando a gente muita A gente coisa. vai muito pouco. Mas tem um pouco de estereótipo nisso, mas obviamente o comportamento humano, tipo, você sempre olha, né? Os marqueteiros sempre olham para essa parte do comportamento e tem algumas coisas nisso. Eu acho que nosso público, eu tô falando da marca Arapuru, tende a ser mais feminino. Os seguidores, por exemplo, que a gente tem no Instagram ou tal, é mais feminino. Mas os compradores no site são mais masculinos. Né? Faz muito sentido. Sim, isso falando de estatística de dados que temos assim dos nossos dados. Agora, por exemplo, o próprio drink, né? Eu acho que você viu a indústria de cigarro se apropriou disso quando nos anos, sei lá, 20 ou 30 criaram essa pituca, né, para trazer mulheres para fumar. Pra ser mais elegante. Ser elegante, mas trazer, na verdade, essa visão fálica de um poder, né, um empoderamento, isso trazia, né? E, enfim, isso construiu um ritual onde as mulheres começaram a entrar no que antes era muito exclusivo para homens, o fumar cigarro, né? E tinha antes aquele cara da Marlboro e aquele cowboy, cowboy e tal. E aí, de repente, virou uma coisa elegante e tal, mas uma questão de empoderamento. E eu acho que essas imagens arquetípicas, né, que de alguma forma nossa mente ou subconsciente se conecta, também trabalham-se muito no destilado, né? Nesse sentido, também destilados como categoria é muito interessante para os marqueteiros, porque você constrói muita imagem arquetípica, você trabalha com algo que é... Aquele negócio, quem não tomou um uísque vendo Mad Men aqui, me fale aqui. Quem viu Mad Men tomou um uísque. E o drink pra defender as por algum moças. motivo você quer tomar... Assim, eu não fumo, ainda bem que eu não fumei, porque fuma pra caramba o Don Draper, né? Mas, pô, aquele personagem... Das moças, quem não tomou um Cosmo por causa de Sex and the City. Cosmo pode. Eu fui ou aquele drink de manhã também, a mimosa. Mimosa. Também, a que é o mimosa. champanhe Então, é super fascinante. drink de manhã, não. Que é um mercado que mexe com fetiche, com sonhos, com projeção. Com certeza. E nesse sentido, por exemplo, tem alguns drinks que são tipo o Negroni, por exemplo, que viraram muito pedidos por mulheres. Bombou, porque dá um empoderamento, é um copo né? diferente pra tomar. E é uma bebida forte. Então tem essa coisa de, sei lá, eu não tô falando, eu tô aqui só falando sobre os fatos, né? Porque hoje a gente tem que ser, né, também aqui no Twitter a gente é muito livre pra falar das coisas. Pode mas eu gosto de usar a linguagem certa. Eu tô aqui falando de coisas que esses comportamentos observam e a forma como depois a indústria se conecta com esses comportamentos, né? Sim. E nesse sentido também o Brasil, comparando, eu tô falando isso aqui, comparando com a minha experiência na Inglaterra, onde morei basicamente minha vida adulta, que essa ascensão do poder feminino, que aqui veio com um certo atraso, né? Sim. Então isso leva junto outros comportamentos, né? E isso se manifesta desde o nível social. Até assim, a própria cerveja. As mineiras tomam muito cerveja, gostam do bar, né? É uma cultura também forte que chegou, né? A minha turma era muito do bar e cerveja, a mulherada gostando de cerveja, a cerveja artesanal. Jornalista, o pessoal da... então tem isso são coisas bonitas, mas é até bonito de observar, assim, tipo, de mudança de comportamento e como você, de alguma forma, pode contribuir a isso. Porque, tipo, no começo, ninguém queria comprar um gin de mim, a gente tava falando, não, a gente vai usar a gente usava. São coisas pequenas, mas que, ao final... o copo americano. A gente fala, não, a gente quer usar o copo americano porque é uma peça de design brasileiro, como o copo da nossa marca, né? E naquela época todas as marcas usavam um copo balão, né? Aquelas taças, né? A gente fala, não, mas isso são marcas gringas, gente, é uma marca brasileira e tudo mais. Referente design brasileiro. E hoje a maior parte das marcas brasileiras usam esse copo, você vê como ele entrou mais nesse uso e tal, e é muito legal que você pode de alguma forma influenciar esse comportamento. Não, isso é uma viagem, eu tava vendo outro dia, eu tô querendo comprar taças pra minha casa
de champanhe, porque champanhe não é minha bebida favorita, me dá um pouco de dor de cabeça, mas tem que ter. E eu queria as Maria Antoinette, que é assim, da história da taça, aquela taça coupe, né? Que na brincadeira foi feita por design para caber no seio de Maria Antoinette, que era o desenho. Aquela taça aberta do... aquela tacinha aberta, antiga, que o pessoal fazia. Viu o Great Gatsby, né? Mas é uma cultura antiga, retrô, porque eu gosto dessa referência. Ali, mas, né? sei lá, deve ter algum motivo que virou a tulipa pro mercado, até deve ser algum ganho de como tomar também. Na verdade, eu quero as retrozinhas. Porque tem história, né? Tem referência. Eu acho super fascinante. Mas aqui, já estouramos. Já estouramos com força. Vamos lá. Pra gente brindar, a gente precisa saber duas coisas. Aqui no Ida, a gente sempre pergunta pros empreendedores um tombo e uma cachaça. Um tombo é um momento difícil, algo que se aprendeu muito. Você falou aí da pandemia, mas se tiver outros também, pudesse estar pra gente uma história difícil. Assim, um momento, quase desisti, mas aprendi. E a cachaça é um momento de celebração, que a gente brinda alguns momentos. Nossa, que vitória, que orgulho, alguma história, algum momento que vale celebrar. Então, pra gente brindar com você, comece com a cachaça, um gin. Me diga um gin, um momento gin, que você falou, vamos beber que foi legal, vamos comemorar. Primeiro com o momento legal. Isso, vai, porque a gente já toma esse gin de uma vez. A gente toma um bolinho do gin. Tá. Momento legal... Que te deu orgulho, velho? Que você falou, tô no Acho caminho. que o que me deu orgulho foi muito o momento que eu lembro que eu estava sentado num bar. Eu lancei a marca em 2016, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho de on-trade, tava visitando os bares e tal. E aí lá acho que foi 2018, eu comecei a ter as experiências de pessoas reconhecerem a marca e tal. E eu lembro de um momento onde na verdade, são dois momentos. Eu estava numa festa e as pessoas começaram a falar do meu produto. Eu estava na conversa, mas eles não sabiam que eu fiz esse produto. Que legal. Isso foi muito legal, porque as pessoas, tipo, não sabiam quem eu era, falando, nossa, gente, maravilhoso, muito provei ele puro, então não sei o que e tal, já a marca. E a pessoa começou a falar sobre coisas que leu no site e tal. Eu fiquei lá, tipo, uau, que legal, né? Então isso foi um momento muito legal de que você vê que realmente isso chega no consumidor, realmente isso existe, que alguém gosta e tudo mais. E em uma conversa parecida que aconteceu num bar, onde eu tava, eu sentei num bar, nem conversei com o bartender, foi um cliente novo e chegou um cliente que era de fora e foi meio que a mesma dinâmica, mas foi uma imagem que quase eu tinha quando eu lancei a marca. Quando eu lancei a marca, eu vim desse mundo de corporativo, de trabalhar com coisas abstratas, estratégia e, sei lá, planilha e tal. E eu tinha uma quase necessidade de criar uma indústria de algo, de fazer, de algo, de algum produto, né? Eu sempre mexia eu fazia grafite, desenhava, fazia coisas de madeira. Eu sempre tinha essa querer de me manifestar na matéria. E eu tinha essa visão, era tipo quase uma miragem que basicamente se manifestou naquele momento, que eu tava ali tendo um momento onde foi algo que eu imaginei lá no começo, déjà vu. Você no bar e viu a garrafa? Bar e ver a garrafa lá, ter um cliente sentando e tendo essa troca com o bartender falando sobre o meu produto, aí eu tava olhando e falei, cara, isso daqui que eu vi lá atrás, que me deu a ideia de trabalhar com isso, de fazer isso. Isso é muito fascinante. Então é muito legal da cena. Isso acho que foi uma coisa que é muito... Pô, isso merece muito bom. Saúde. Saúde. Opa, aqui. Saúde, Peter. Ó, vocês aí, não morram de inveja. Aqui embaixo tem um link da... Gin tem cheio de perfume, né? Tá, Arapuru. Tudo certinho, tem onde comprar no site deles, também no varejo, enfim. Aqui e como que bebe? Qual a recomendação? Quente, frio, com gelo, sem com gelo? Tônica. Com tônica. Dá pra tomar puro, porque é bem levinho, bem destilado, então dá pra tomar puro, levinho. mas mas com tônica, gin tônica é o mais adequado. Faremos essa adequação na próxima. Meus amigos forem em casa na próxima vez, vai ter. Não, vamos. Não? É do Hidra. É do Hidra Podcast. Você não bebe, não vale. ele fica aqui fazendo. Eu tento receber os alcoólicos e eles são no meio do caminho desviados lá de casa. Bom, e aí um tombo. Eu acho legal, uma experiência que foi um desafio que te fez aprender, ou reposicionar, ou repensar vocês em algum momento. Acho que a pandemia em si foi um acúmulo de coisas, né? Foi um momento onde a gente perdeu toda essa receita, né? Depois, quando começamos a olhar para esses novos caminhos, foi um momento onde a minha mãe descobriu um câncer na cabeça e teve que passar por uma cirurgia de cérebro.
E um tempo depois eu estava namorando, a gente engravidou e perdeu um filho. Ai, sinto muito, Então muito foi, pesado, foram né? muita Essas coisa coisas. assim, foram Sinto uma muito, coisa cara. atrás da outra. Foi um ano assim que eu realmente foi um ano difícil, digamos assim. Então acho que nesses momentos, como você tudo juntou, tinha muita introspecção, momentos de entrar em contato com muita sombra e de alguma forma crescer disso. Então acho que isso, o ano 2020 foi um difícil. ano bem denso, assim, tem que dizer. Não, bastante coisa. Bom, Nossa sua senhora, mãe- além sua mãe do tá bem? Sua mundo, mãe- né? Tiraram um pedaço de 8 centímetros de diâmetro do cérebro dela, né? Então foi uma Cirurgia. cirurgia bem invasiva. Mas hoje ela já voltou a falar, ter memória e Que boa notícia, que legal. parte de movimentos e tal, mas foi um Não, e isso um que eu tô falando, o susto. mundo inteiro já estava num clima muito difícil e Sim. viver experiências específicas aí E eu deve tava ter sido preso aqui, não pesado. conseguia viajar pra lá. Foi tudo um conjunto de Muito coisas pesado. que foi meio pesado. Então acho que 2020 pra mim foi um ano de Foi um difícil. Eu tenho meus amigos brincando, 2020 não existiu, nós pulamos, mas nós vamos pular da foi um história esse difícil pra todo aí, mundo. a gente não quer lembrar dele, tá? Bom, que Tudo bom. sério. Mas que bom que estamos bem e que caminhando para o sucesso Sim. do Gin. E É aí, isso, pra né? fechar, Recomendações, cara. A gente sempre fecha a conversa com dica de livro, dica de. Pô, você falou que fez uma jornada de autoconhecimento super interessante, talvez alguma coisa nesse sentido também, tá? Ou música, enfim, alguma coisa que você quer sugerir pra turma ir atrás aí de outros assuntos. Ou mesmo sobre negócio também, enfim. Você Claro. sabe, tem muitas coisas Não, possíveis. eu acho que uma finanças, coisa que qualquer dica que Claro, valha. eu acho que uma coisa que eu queria talvez ressaltar é que, tipo, o que talvez vai me levar a se conectar um pouco os pontos com espiritualidade e autoconhecimento é o fato o quanto a gente prega no Arapuru por ser uma empresa realmente que coloca um propósito em ação, que não é uma questão mercadológica de marqueteiro, mas a gente tem uma plataforma que chama Arapuru Apoia, que apoiamos artistas e que fazemos várias ações sociais. A gente tive uma ação de cada 2 garrafas vendidas, a gente planta uma árvore no Nordeste, um cajueiro legal. gigante, que a É gente lindo de plantou morrer. quase 700 árvores, então uma área enorme, cada uma árvore, são 15 metros de distância, no meio ainda vai ser plantada outras plantas. Então a gente está sempre olhando para que podemos fazer como empresa, em termos de sustentabilidade, fazemos parte desse movimento, né, do capitalismo consciente e tem essa abordagem da cultura interna com o indivíduo. Então tem muita coisa na empresa que ela acho que está alinhada com essa visão de uma economia nova, de empresas que realmente querem trazer algo positivo além do fato que vender um produto, né? E nesse sentido eu acho que seriam os livros que eu indicaria. Pode tem ser muita podcast, música, não precisa ser livro necessariamente, tá? Eu gosto, assim, eu gosto tantas coisas. Eu leio muito e escuto muitos livros e consumo muito conteúdo. Então até difícil de escolher, mas Nossa, é uma melhor lista da internet de dicas, a lista acredita? do Assim, Vida nós Podcast. competindo aqui no YouTube, quem tem a melhor lista de livros e conteúdos da internet do que a gente. A gente sempre briga, porque as recomendações são maravilhosas, então fique fazendo pressão pra você escolher um aí bom. Legal. Eu acho que hoje o que são as fontes que eu procuro hoje para fazer sentido do mundo, né? Eu acho que o mundo está ficando cada vez mais complexo, né? E a epistemologia do como a gente faz sentido, como que é verdade, que não é verdade, como o que são esses proxies que você procura para A gente tem essa discussão frequentemente, né? Eu e Pedro Hércules aí. É complexo, cada vez fica mais complexo, né? Eu sou de um país onde na nossa fronteira tem uma guerra, né? Então estão entrando agora né, os refugiados e a minha mãe está do lado de uma NATO Station que está trazendo armas para a Rússia. E como que você faz sentido de tudo isso, né? E essas guerras de informações estão acontecendo em paralelo, né? Então, eu acho que onde eu hoje opero, em que é esse meme de valores hoje, eu gosto muito de um pensamento pós-moderno. Eu saí, eu acho que eu sou ativista, eu me considero um empreendedor que eu sempre procuro de mudança de um status quo e de puxar um pouco o que é feito para um outro lugar que seja mais inclusivo e mais justo para mais pessoas. E nesse sentido, eu acho que a sociedade ela está um pouco travada na visão pós-moderna, uma crítica
que ela não traz muita ação, né? E eu acho que essa ação que a gente precisa, além das críticas, ela vem de um outro lugar, ela não vem de um lugar de onde o problema foi construído, mas ela precisa ser de um lugar de uma transcendência, uma perspectiva um pouco diferente. Então, nesse sentido, o pós-modernismo parou de fazer sentido para mim. Em um determinado momento, eu comecei a olhar para outras fontes, né? Outras fontes que são mais... Acho que elas procuram uma síntese, um lugar de uma construção de novas metanarrativas para o futuro da nossa sociedade. E aí, nesse sentido, tem algumas pessoas, sei lá, falando de podcast ou de canal de YouTube. Eu gosto muito de Rebel Wisdom. Rebel Wisdom, sim. É um podcast em inglês, feito por ex-jornalistas que entrevistam pessoas como Daniel Schmachtenberger, que é tipo muito famoso nessa visão de sense-making, né? E como procurar sei lá, atualizar nosso sistema democrático, né? Porque estamos agora num momento onde a autocracia versus democracia está sendo isso muito testado, né? Então, Daniel Schmachtenberger com certeza é uma pessoa muito legal de se conhecer. Eu estudei, assim, muito tempo o Ken Wilber, né? E teoria integral, que acho que isso me ajudou muito na minha busca espiritual, de autoconhecimento e integração com a vida cotidiana e empreendedorismo. Não é mais o que hoje mais me inspira, mas foi uma das coisas que com certeza trouxe grandes mudanças na minha vida. E depois, acho que coisas mais, sei lá, simples. Eu gosto de ler sobre psicologia, desenvolvimento humano, essas coisas. Então, tem a Laura Gutman, por exemplo. Esse é um livro que o Marcelo Cardoso me indicou. Laura Gutman ela é uma psicóloga, ex-psicoanalista argentina, que ela fala sobre o desenvolvimento humano, mas de ponto de vista no psicoanalítico. Você não analisa a narrativa, mas você analisa os fatos e o que realmente aconteceu, e não o que alguém te falou sobre aquilo. Então, ela cria uma visão bastante de um detetivo sobre a sua vida. Então, para você entender realmente o que eram as coisas que aconteceram na sua vida, ela chama isso de biografia humana. E eu não conheço. Eu não conheço. Tem um livro que chama Maternidade, o Encontro com a Sua Própria Sombra. Eu já vi essa capa nos grupos. Mas isso é um livro muito legal. E, enfim, foi... Mas, sei lá, tem outro livro que gosto muito de indicar, por exemplo, para pessoas que têm filhos, né? Como falar com crianças, How to Talk to Children. Como que é em português? Pode falar em inglês, depois a gente coloca aqui embaixo os links. Como falar com as crianças. Se você coloca como falar com as crianças para que elas... É um livro amarelo, agora eu esqueci o nome exato, mas tem uns livros que impactaram muito. Eu não tenho filhos, mas, tipo, quero ser pai um dia. Então, tipo, por não ter tido um pai presente na minha vida, foram alguns desses temas que eu me aprofundei, mas que também me marcaram de alguma forma. Gente, como é que acaba o papo com essa pessoa? A gente abriu muitas janelas, não imaginei que a gente ia falar de Jim e dessa crítica ao pós-modernismo, a necessidade de concretude na vida e fazer, que eu também estou nessa mesma luta. Eu apenas pensei isso outro dia, da vontade de coisas mais sendo concretas, mais sendo feitas e menos as teorias das coisas. Claro. Enfim. Eu tenho uma... Vai lá, vai. Pra fechar uma coisa... Eu amo esse tema, você então. Tem tempo, mas eu tenho tempo. Não prometo, não vou esticar. Não temos uma coisa que eu lembrei. Mas porque também não responde com muita profundidade sempre. Então, nós vamos render aqui, vai lá. A gente vai render, não. Eu vou agora para uma nota bem mais simples, uma coisa legal que eu acho que eu lembrei muito na hora que você falou da sua jornada de entender a cultura brasileira e de buscar criar um produto que se relaciona com o país e tal. Achei muito fascinante, isso, muito legal. E uma coisa que lembrei, um livro que eu tenho em casa, um livro bobo, assim, pequeno. Dica do Pedro Hércules? Então, eu vou dar uma dica aqui. Normalmente eu não dá dica de livro quando você... Mas aqui acho que cabe. Até vou buscar esse livro pra você, se eu encontrar. Ele foi reeditado há poucos anos atrás. Chama Drinkologia, esse livro. É o seguinte, nos anos 40 e 50... você já falou desse livro, já lembrei. Já falei desse, mas acho que não no podcast, pra mim, né? Não. Anos 40 e 50, os embaixadores do Brasil, mundo afora, o Itamaraty, ficava no Rio de Janeiro, a capital do país era lá. E os caras, enfim, viajavam o mundo. Tinha um cara que era embaixador em Roma, né? Nosso querido
Guimarães Rosa era cônsul em Hamburgo, na Alemanha, nos anos 40. Enfim, aqueles brasileiros brilhantes e tal. Era de tudo E os jornalista, caras, jornalistas, político, falavam de escritor depois, e embaixador. Vinícius de Moraes, mais pra frente, vai também Essa era incorporar o corpo diplomático. Era ouro do jornalismo que Pô, eu então é brinco isso. Pô, eu também. falei, Guimarães Rosa e Vinícius de Moraes já é um negócio. Claro. Antônio Hawais, o nosso dicionário Hawais, o Antônio Hawais, enfim. Os caras, só cara craque brasileiros, pô, brilhantes e importantes demais, em particular Guimarães Rosa aí enfim. Mas o ponto é que esses caras, então, eles bebiam coisas do mundo inteiro, bebiam champanhe, bebiam uísque e tal, e ficavam trocando ideias, e um sacaneando o outro, você não aguenta beber vodka, outro... E eles fazem uma série de cartas entre eles, de brincadeiras com esse assunto, que vira um livro que é editado, acho que pelo embaixador Antônio Hawais, quando ele estava em Roma, lá, embaixador em Roma, lá na década de 50, onde ele junta essas conversas todas e faz um livro sobre, analisando a relação deles com cada um dos tipos de bebida do mundo e também do Brasil. Legal. Livro curtinho, eu vou procurar pra te presentear, que é muito legal. Muito divertido esse livro, cara. E é muito. E os caras são gênios escrevendo sobre bebida. É um texto leve, brincando. E aí falando assim, porque eu não confio em médico que não bebe, porque aquelas coisas meio que as piadas meio de salão também. Mas um pouco. A bebida tem esse lugar, né, no comportamento humano, né, de construir diálogo, conectar pessoas, que tipo, não necessariamente é pra você ficar bêbado, né? Você é um pode convite, né? Um convite. Vai mesmo você tá com saudade de alguém, você fala, vamos tomar uma Sim, cerveja. e eles colocam anedota, assim, Sim, sim. Porque na conversa com tá outro embaixador de outro país, bebemos isso, e se a conversa for pra esse assunto, é bom tomar um gin e não tomar vodka, sabe? Coisas que são, evidentemente, sei lá quanto que... Não é científico, né? Mas são brincadeiras deles sobre que bebidas cabem em que momento, enfim. Interessante. Brincologia, vou buscar. Não, porque eu falo... Livraço. Livraço, eu quero também, você acha 2. E esse tamanhozinho. E a coisa da cerveja, eu tô brincando, porque eu não gosto muito de cerveja. E aí eu sempre... As pessoas brincavam, meus amigos de adolescência falavam assim, né? A gente no bar lá em Minas, ou na faculdade... Eu chamava a galera, falava, gente, vamos tomar uma cerveja? Aí o pessoal chegava, mas você não bebe? Não, tô chamando vocês porque eu quero ver vocês, né? A bebida tem essa coisa de convidar rituais e tal, que é super interessante, assim. Agora, até cacau, o bebê cacau virou ritual, nós estamos devendo o Murilo Gun pra falar disso. Mas aqui, que é muito obrigada. bom, né? O ritual de cacau. Pois é, também. então, também precisa aprender desse universo. É isso, dei a dica. Mas o que é bom é que vocês têm um podcast para vocês poderem convidar pessoas para aprender essas coisas. Essa é a melhor desculpa. Mas eu fiz jornalismo por isso, para poder perguntar pergunta boba, para aprender as coisas. A nossa vida não é o bastante. É. A gente quer falar com as pessoas. Não, e a gente quer. Assim, aqui no Hidra também a gente pede dica de empreendedor, pede dica de negócio, de investidor, mas a gente cada vez mais quer também conversar sobre inovação, mercados, tendências, porque acaba que a conversa fica super rica. E obrigada. Super. Muito obrigado a vocês, foi muito legal. Obrigadão, pô, fascinante o papo, aprendendo pra caramba. Quem tá ouvindo, com certeza, enfim, também curtiu, se emocionou e tal. Massa, abre um obrigado. Gin aí. Pô, vai no link embaixo, quem tá ouvindo, vai no Spotify, procura lá. Arapuru, procura, pô, no seu bar preferido, pergunta pro bartender se tem. E segue a gente no Instagram. Arapuru Gin. Arapuru Gin. Os links todos aqui embaixo. A delícia, provamos aqui agora. Vamos provar bem mais esse fim de semana. Com calma, degustar. Vou tomar a liberdade de estender meu período de provação. Valeu demais. Galera, obrigado por acompanhar até aqui o Hidra Podcast. Fiquem todos muito bem e até quarta-feira que vem. Valeu.